ver a tela? Sim. Então tá bom. Meu nome é Carlos, eu sou assistente do grupo da Mão. Vou apresentar o caso clínico de hoje. Devido ao adiantado da hora aí, eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido em relação aos slides. Então, é um paciente jovem de 32 anos, masculino, engenheiro, uma história de um leite de moto com trauma direto no punho direito, sem outras queixas, sem história de TCE, sem história de trauma em outros órgãos vitais. A queixa era principalmente dor e deformidade no punho direito, sem nenhum antecedente. Esse era uma foto da inspeção do punho, onde apresentava dor, a palpação, a deformidade do punho, o desvio dorsal, uma pronossupinação bloqueada, um edema aí de umas 2, 3 cruzes em 4, mas sem sinais de síndrome compartimental, então sem déficit neurovascular. Perguntar para algum dos residentes aí, acho que quais hipóteses diagnósticas, algum exame complementar que gostaria de fazer. Acho que com um dos R3, pode ser o Rodrigo, se tiver por aí, abrir o microfone e dar uma opinião para a gente aí, por favor. Foi eu. Rodrigo. Eu pensaria, nesse caso, em fratura de rádio distal, lesão da coronária distal, luxação radiocárpica. E algum exame que você pediria para corroborar a sua hipótese? O raio-x, AP e perfil do punho. Se você puder descrever para a gente a imagem. Na esquerda é um raio-x de osso maduro. A gente pode notar a não congruência entre a articulação radiocárpica. Parece que pelos arcos de Lu também tem alguma alteração, não estão todos congruentes, perfeito. Em relação ao exame físico, a pronossupinação está bloqueada. Isso chama atenção, um raio-x, alguma coisa que justificaria o bloqueio da pronossupinação? Rodrigo? Vindo? Bom, tá conseguindo me ouvir, Vitor? Tô te ouvindo, o Rodrigo parou aí, talvez ele tenha tido um problema. Deixa eu chamar outro aí. Tá bom. Bom, deixa eu ir continuando. Então, uma outra coisa, além da deformidade da fratura, o que a gente consegue ver é uma luxação para volar ali da una também. E para complementar, aí a gente fez uma tomografia desse paciente. Algum outro R3, o Matheus, que estava falando aí, se quiser descrever para a gente os achados aí da tomografia. A imagem de cima, uma tomografia de punho, um corte axial. Dá para ver que tem uma fratura de rádio distal. Na imagem da direita, um corte coronal. Dá para ver o traço também da fratura. E parece que está subluxado aí na articulação. Tá. Na foto de baixo da esquerda, tem alguma coisa que chama a atenção? Acho que a rádio ulnar distal tá alterada também, eu acho, professor. Isso, exato. Então, assim, esses são os fragmentos principais aí que a gente precisa ver mesmo. Então, tem a fratura do canto ulnar ali do rádio, a fratura do lábio da margem volar ali no corte coronal também, e aqui a fratura do estiloide do rádio, e a una que está totalmente luxada para volar. Então, aonde está a seta, na verdade, é onde deveria estar a una, e a gente vê que a una ela está totalmente luxada para volar aí nesse corte tomográfico. Então, se a gente compara esse corte tomográfico com a radiografia, a gente vê ali a fratura do estiloide e a una, né, que está luxada fora da articulação ali da fossa sigmoide do rádio, da radionar distal. Bom,
Então, de diagnóstico aí, a gente fica com a fratura luxação do rádio distal, tem uma instabilidade da rádio ulnar distal com a luxação volar. Matheus, você conhece alguma classificação para a fratura do rádio distal, alguns critérios de instabilidade? Classificação de rádio distal tem algumas, né? Tem a própria O, tem a Universal, Frickman. Se puder falar alguma delas para a gente, uma delas, se é possível. Uma que você goste mais? Normalmente é mais eu classifico mais por Universal. Não sei se é mais usada. Pode ser. Como é que é a classificação universal? Agora eu não lembrei, não. Não vou lembrar tudo, professor, mas classifica pelo traço de fratura. Não vou lembrar, não vou conseguir identificar todos os termos agora. De cabeça não estou lembrando, não, professor. Tá. E alguns critérios de instabilidade, pode ser o Diogo, se tiver aí também, puder falar para a gente os critérios de instabilidade da fratura do rádio. Deverei o áudio aqui, doutor. Critérios de estabilidade, a gente vê os de Lafontaine, né? Que pode ser? Pode ser sim. No caso, idade, né? Acima de 60 anos, um desvio dorsal, né? Diminuição dorsal da fratura. Vou lembrar, não está muito claro na minha cabeça, doutor. Tá. Fratura do estiloide da UNA também, né? Fratura do estiloide da UNA. São alguns deles. Bom, tá. Pelo adiantado da hora, eu vou adiantar um pouquinho. Então, assim, acho que os critérios de instabilidade são esses, alguns aí que vocês falaram. Tem angulação dorsal maior que 20 graus, um encurtamento maior que 5 milímetros, cominuição dorsal, envolvimento da superfície articular, fratura do estiloide da UNA associada e a idade, maior que 60 anos. Das classificações, a gente tem várias. A universal é uma delas, e aí está a descrição dela. Ela divide em extra-articular e intra-articular. As duas subdivididas em fraturas estáveis ou sem desvio e desviadas, e as desviadas subdivididas em redutível e estável, redutível e instável, e as irredutíveis. Outra classificação, talvez uma das mais utilizadas para as fraturas do rádio distal, para essas fraturas luxações do rádio distal, é a classificação de Fernandes. Ela divide a fratura em tipo flexão, que é a tipo 1, a tipo 2 cisalhamento, a tipo 3 compressão, a tipo 4 uma avulsão ou fratura luxação, e a tipo 5 que é mecanismo combinada. A de Melloni também é importante na classificação das fraturas do rádio distal, que ela divide o rádio em alguns fragmentos. Então, são 4 fragmentos principais, sendo a diáfise do rádio, ele divide a borda ulnar do rádio em 2 fragmentos, que é o medial dorsal e o medial volar, e o estiloide do rádio. E, mais recente, tem esse autor, que é o Medoff, que ele fez uma classificação baseada em cada fragmento do rádio. Ele observou que esses fragmentos eles são comuns nas fraturas do rádio distal, e ele se baseou a sua classificação nesses fragmentos, que é o estiloide do rádio, a parede dorsal do rádio, a superfície articular que é impactada, e os fragmentos do canto ulnar, tanto o dorsal quanto o volar. Então, basicamente, o que Medoff fez foi pegar os fragmentos de Melloni e ele subdividiu essa borda radial aí, esse fragmento do estiloide do rádio, em mais 3 fragmentos. E isso é importante porque a gente precisa pensar na localização dos ligamentos da superfície articular do rádio. E aí a gente percebe que essas fraturas, esses fragmentos, eles coincidem com os principais ligamentos que estabilizam a articulação radiocarpal. Os principais estabilizadores são os volares, e aí a gente tem 3 entre os principais, que seriam esse primeiro, que é o ligamento, o rádio semilunar curto, tem o rádio semilunar longo e o rádio escafo captato.
Então, normalmente são os 3 fragmentos que compõem ali a parte volar da articulação radiocarpal, principal responsável pela estabilidade dessa articulação. Então, voltando ao nosso caso, a classificação de Fernandes aí que a gente melhor classifica seria tipo 4, que é a fratura avulsão. Pelos fragmentos de Medoff, esses fragmentos específicos, a gente teriam todos eles. Então, tem esse primeiro que é o fragmento volar, da margem volar do rádio, o fragmento da margem dorsal, da borda unar do rádio, a parede dorsal, da superfície dorsal do rádio, o estiloide radial e o fragmento intra-articular, ali no centro da articulação. Então, esse é o corte da tomografia do paciente, em que a gente consegue identificar aí todos esses fragmentos aí descritos por Medoff. Então, como diagnóstico aí, a gente mantém a fratura luxação do rádio, uma tipoavulsão por Fernandes, os fragmentos específicos da classificação de Medoff, e a gente tem uma instabilidade da radionar distal aí também, uma luxação aí volar da una. Lucas, R3, você conhece alguma classificação para essas lesões da radionar distal para fibrocartilagem? A lesão da fibrocartilagem triangular, a gente tem a classificação de Palmer que a gente pode utilizar. Ela é dividida entre 1 e 2, onde 1 é traumática e a 2 é degenerativa. A 1 a gente pode subdividir em A, que é a central, uma lesão central, a B, que é uma lesão ulnar, mais na porção ulnar, a C é uma lesão mais distal e a D é uma lesão radial. Perfeito. A B é a degenerativa, onde a é uma lesão não perfurante, uma lesão degenerativa. A B é uma lesão degenerativa com osteomalácia ulnar, do estiloide ulnar. A C, perfuração com osteomalácia ulnar, ou lesão radiocárpica. A D ela tem todas as que anterior tem, mais a perfuração, mais a lesão ligamentar, e ela tem a artrose associada. Perfeito, é mais ou menos isso. A gente vai ver, então, para falar de classificação, a gente precisa lembrar dos componentes aí do complexo da fibrocartilagem. Então, eles que fazem a estabilização dessa articulação. Então, a gente tem que lembrar da própria fibrocartilagem, que faz parte do complexo da fibrocartilagem triangular. Então, ela é um dos componentes que estabilizam, que é o que está exemplificado aí na foto. Além do disco articular, da bainha do extensor ulnar, do menisco e dos ligamentos radionares, tanto o volar quanto o dorsal. Lembrar da fibrocartilagem que a gente tem um conceito que é importante, que ela se divide em 2 porções. Então, você tem a porção superficial e a porção profunda. A porção superficial é essa que se insere na ponta do estiloide do rádio e ela tem relação com a absorção de carga do punho. A profunda, que é essa que se insere na parte da fóvea ulnar, ela tem mais responsabilidade em relação à estabilização da radionar distal. E aí, por isso que nas fraturas do estiloide da una, as fraturas da ponta, a gente acaba não fixando, e as fraturas da base, onde pega a fóvea ali da região da una, isso instabiliza a articulação e é um dos motivos pelo qual a gente acaba fixando essa fratura. Lembrar dos estabilizadores secundários, que estão exemplificados aí na foto, pronador quadrado, a própria articulação da radionar distal na fossa sigmoide, o extensor ulnar do carpo e a membrana interóssea, que fazem parte dos estabilizadores secundários dessa articulação. Essa é a classificação de Palmer, que o Lucas apresentou aí para a gente. Para esse paciente, acho que a gente tinha uma classificação 1B, que seria uma traumática com avulsão da parte ulnar. A classificação de Palmer, ela tem uma crítica que ela não dá muito
muito conduta, ela não diz para a gente o que a gente precisa fazer em relação ao tratamento dessas lesões. Ela é a mais utilizada, mas ela é apenas uma descrição anatômica da localização da lesão. Pensando nisso, tem uma classificação da Sociedade Europeia de Artroscopia do Punho, em que eles pegam essas lesões e usa como parâmetro a lesão, se ela é superficial ou se ela é profunda, o potencial de cicatrização dessa lesão, para a gente pensar no tipo de tratamento. Então, essa é uma classificação que ela dita o tratamento que a gente deve fazer em relação a essas lesões. Nesse caso, a gente classifica como um A2 o tratamento para essa lesão seria um reparo, uma inserção foveal dessa articulação da fibrocartilagem triangular. Então, esses seriam os diagnósticos aí do paciente, uma luxação do rádio, uma instabilidade da radionar distal com a luxação pravolar, classificado por Palmer como 1B e pela classificação de Ewers como uma classe 2. Então, pensando nessas lesões, assim, o Lucas que estava falando, o que você pensaria de tratamento para o rádio distal e para a radionar distal? O que você faria de tratamento para cada uma dessas lesões aí? O rádio distal, a gente poderia utilizar uma placa bloqueada de ângulo variável, mas eu acho que seria uma cirurgia bem difícil de realizar. Ou um fixador externo também. Poderia ser reduzido com auxílio de fios de Kirchner, mas seria também uma cirurgia bem difícil. Certo. O fragmento é muito distal e ele é muito pequeno, né? Então, não é fácil a fixação desse fragmento mesmo. A gente vai ver um pouquinho disso. E em relação à radionar distal, o que você pensaria de tratamento para essa articulação? A radionar distal precisa de uma artroscopia, um reparo artroscópico, talvez. É uma possibilidade. Então, para o rádio distal, e aí pensando na classificação do fragmento específico, a nossa opção foi realizar a osteossíntese do rádio por dupla via. Então, a gente fez uma incisão na parte volar do rádio, do punho e na região dorso-radial. E aí, com isso, a gente consegue ter um acesso grande aos fragmentos, ali, todos aqueles fragmentos demonstrados na tomografia. O principal fragmento e o primeiro fragmento que a gente deve reduzir nesse tipo de fratura é esse fragmento do lábio volar do rádio. Então, ele é um fragmento importante porque é onde se insere um dos principais estabilizadores da articulação radiocárdica, que é o ligamento rádio-semilunar curto. Então, se a gente tem uma fratura e esse ligamento ele não ficar bem reduzido, o semilunar ele tem uma tendência de desviar, porque ele perde ali a sua sustentação, que inclusive às vezes dá uma falsa sensação de lesão do ligamento entre o escafo semilunar ou outros ligamentos do punho, às vezes altera um pouquinho o gilula, mas não necessariamente por lesão ligamentar dessa região, mas mais por perda de sustentação e por esse ligamento que está inserido aí nesse fragmento, ele acaba sendo desviado e lesionado junto. Então, a gente se preocupa muito com esse fragmento, ele é o que a gente reduz primeiro, depois da redução desse fragmento, a gente alinha a superfície articular, depois de alinhada a superfície articular, a gente reduz a parte dorsal, aquela parede dorsal ali do rádio, como na sequência das fotos aí que está aparecendo para vocês. Um cuidado que a gente deve ter na hora de fixar esse fragmento, que é o que o Lucas está falando. A grande maioria dessas placas volares que a gente tem disponível, elas não chegam até esse fragmento. Então, elas são fraturas muito distais e, normalmente, elas não dão sustentação. Então, às vezes, você pode ter até uma falsa sensação de ter reduzido esse fragmento e, no pós-operatório, acaba luxando o semilunar para volar. Então, a gente precisa de fixações especiais para esse tipo de fratura. Então, no caso desse paciente, o que a gente usou foi uma placa gancho, que a gente coloca ela exatamente para estabilizar esse fragmento. A placa volar, ela dá suporte para esse fragmento mais ulnar, tanto dorsal quanto volar. E
para o fragmento articular que a gente tem. Então, a gente consegue reduzir esses fragmentos e dar a sustentação, tanto com essa placa gancho quanto com essa placa volar. Para o estiloide, que é o fragmento mais radial, a gente tem alguns métodos de fixação para esse tipo de fratura. A gente pode lançar a mão de parafuso, tem algumas outras opções, mas nesse caso a gente fez uma via de acesso adicional e acrescentou uma placa para poder dar sustentação para esse fragmento. Então, aqui uma visão do perfil dessa fratura, mostrando ali a placa, dando suporte para essa borda mais ulnar aí do punho e a placa gancho sustentando esse fragmento da margem volar ulnar do rádio, para que a gente não chegue nessa situação em que essas placas convencionais elas não dão suporte e esse fragmento acaba subluxando, isso gerando um problema grande para o paciente em relação à perda de mobilidade e artrose no segmento do pós-operatório. Em relação à radionar distal, a artroscopia ela é um tratamento que vem crescendo bastante, a gente tem usado isso bastante, mas a gente tem que ter em mente esse algoritmo de tratamento para esse paciente. Então, a gente tem que pensar o que está causando a instabilidade da radionar distal para a gente poder tratar exatamente a instabilidade dessa articulação. Esse autor aqui, que é o Garcia Elias, ele lista 4 como os principais instabilizadores aí dessa articulação. No nosso paciente, a gente tinha a deformidade óssea, então a fossa sigmoide não estava muito bem reduzida, e a lesão da fibrocartilagem triangular. Para a fossa sigmoide, a gente já resolveu com a osteossíntese, com placa, com a fixação adequada com a placa gancho, e para a fibrocartilagem triangular, a gente usa essa classificação europeia que nos dá o tratamento, e a opção foi fazer um reparo, uma reinserção foveal para esse paciente. A gente optou por tratamento, dá para fazer ele tanto conservador, aberto, quanto artroscópico. A opção foi fazer um tratamento e uma reinserção artroscópica desse fragmento. A artroscopia ela me dá algumas vantagens em relação ao tratamento aberto, então eu consigo ver a redução da superfície do fragmento articular da borda volar do rádio. Eu consigo tirar algum corpo livre, às vezes a cartilagem que fica solta ali dentro da articulação, que isso pode gerar dor, e ela me permite o acesso à fibrocartilagem, como a gente está vendo aí agora, um desbridamento. Na foto da esquerda, isso é um teste artroscópico que chama Ghost Sign. A gente coloca o probe por baixo da fibrocartilagem triangular e quando a gente levanta, a gente percebe que ela está totalmente desinserida da região ali da fóvea do rádio. Esse é um vídeo que, de maneira didática, eu misturei o institucional aí da técnica com o do paciente. Então, a realização dos portais. Através dessa realização dos portais, a gente vê a superfície articular. A gente coloca um guia nessa região, que é onde a gente vai fazer a reinserção. Então, esse guia a gente acompanha isso pela parte artroscópica. Cria um túnel com uma broca. A gente coloca dentro da articulação ali, perfurando a fibrocartilagem, o fio, que é um fiber, que a gente vai usar para fazer a reinserção dessa fibrocartilagem. A gente passa um outro fio, que é um loop, por onde a gente vai trazer de volta esse primeiro fio, porque aí a gente... Então, por esse loop, a gente traz o fiber de novo para dentro, e aí com isso eu consigo ter os dois fios para fora, e aí tracionando esses dois fios com a âncora eu consigo fixar eles e aí eu consigo uma boa estabilidade da fibrocartilagem. Então aqui é só mostrando um vídeo pré-inserção da fibrocartilagem, mostrando que ela está totalmente desinserida, e esse é um vídeo depois da inserção mostrando que ela está fixa e firme, que é o que vai trazer a estabilidade para a articulação. Então, esse é um pós-operatório imediato, mostrando a redução final que a gente teve, tanto no AP quanto no perfil, com o furo e a reinserção dessa fibrocartilagem. Essa fixação e com o uso de 2 placas, essa reinserção, ela me permite uma mobilidade precoce para esse paciente, o que facilita o tratamento e o pós-operatório. Então, no pós-operatório, a gente manteve 1 semana de imobilização para analgesia,
Entre a segunda e a terceira semana, essa tala já foi tirada e trocada por uma órtese, em que o paciente já conseguia tirar essa órtese para começar uma reabilitação com ganho de ADM, tanto passiva quanto ativa do punho. Depois da terceira semana, na quarta e sexta semana, a gente manda essa órtese só no período noturno e após 6 semanas, depois da consolidação radiográfica, a gente caminha o paciente para ganho de força. E esse é um resultado do pós-operatório aí tardio do paciente, com 4 meses, mostrando uma cicatrização de todas as incisões realizadas, um bom arco de movimento e uma radiografia mostrando que se manteve a redução obtida na cirurgia e sem evolução para artrose. Obrigado. Acho que esse que era o caso clínico que a gente tinha para apresentar.